Bom dia, meninos, bom dia. Todos conseguem me ouvir? Sim, pronto. Tá ótimo. Então a gente vai começar, certo? Aula passada, vocês recordam, eu até postei, certo? No YouTube Pro 100. Normalmente eu tô postando assim todo dia e eu já posto, tento postar assim que termina a aula. E aí, só teve uma aula que eu não consegui postar. Precisaria fazer uns cortes, eu não sei como é que faz, mas eu vou procurar saber. Mas vamos lá. Aí, a aula passada a gente viu o pré-modernismo, né? Que tinha toda aquela relação com que não foi nem um movimento literário, tá certo, gente? Foi um momento de transição. Que aí foi bem naquela época da amostra, né, de literatura, de obras pré-modernistas, né, para dar início ao modernismo em si. E aí, quando a gente chega no modernismo, a gente tem ele dividido em 3 fases, certo? Em 3 momentos, assim como foi o romantismo, certo? E aí a gente vai ver cada momento, com calma, tudo bem direitinho, certo? Então vamos lá para o primeiro momento do modernismo, mais claro, né? A gente vai começar pelo momento histórico, o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época, certo? Foi o modernismo, então foi um dia desse, tá bom? 1900 na década de 20, tá certo? Mas mais especificamente 1922, tá bom? E aí, a década de 20 foi um período agitado na história, né? Arthur Bernardes assume a presidência sobre protestos de classe média e de oficiais de forças armadas que tentam impedir sua posse. A revolta tem um trágico desfecho em que 17 militares e um civil são massacrados em Copacabana. Pronto. Já acontece um massacre aí nesse período. E aí, ainda tem, né, mais um fato, que havia muita censura, intervenções em estado de sítio, tá bom? Então, o movimento dos tenentes em São Paulo exige o voto secreto. Os revoltosos juntaram-se à Coluna Prestes, mas não foram capazes de sensibilizar a população para a revolução. E aí também teve a crise de 1929, que levou fazendeiros à falência com a queda da exportação de café, certo? E assim Getúlio Vargas assume o poder e desloca o poder às oligarquias agrárias, criando um novo modelo de desenvolvimento. Bom, isso é mais para explicar a vocês, ó, isso tudo estava acontecendo, massacre, questões políticas, tá certo? Falência de crise de exportação do café. Getúlio Vargas, nesse mesmo período, assume o poder, tá bom? Isso tudo tem bastante importância, bastante influência na literatura, certo? E aí, também temos aqui a estética modernista, tá certo? Que é o olhar moderno, lançado ao passado, né, em uma busca de uma revisão crítica da história. É uma volta das origens, uma visão nacionalista, valorizando o índio brasileiro, isso aqui é agora o índio brasileiro de verdade, diferente do romantismo, que valorizava o índio brasileiro idealizado, aqui valoriza o índio de verdade, como ele realmente é, e construindo uma linguagem brasileira própria, ou próxima àquelas nas ruas. Tá? Realmente, a linguagem realmente falada. Certo? E aí, o humor e a ironia fazem-se presentes em diversas paródias quinhentistas, tá bom? Surgem manifestos e revistas que investigam nossas raízes, nossas raízes, vírgula, né? Radicalizam conteúdos para implementar os conceitos de arte moderna. Bom? E aí, também teve o Manifesto da Poesia para o Brasil, né? Lançada por Oswald de Andrade em 1924, que propunha a criação
de uma poesia de exportação com base na realidade brasileira. Bom, e veia, irônica, revolta-se contra o domínio da cultura europeia, tá certo? Valorizando os contrastes nacionalistas e acentuando a poesia primitivas. Bom, e aí as características desse movimento para o Brasil, né? Ele valoriza do modernismo, tá certo? Que aconteceu nessa época. Ele valoriza o erro na linguagem, bom? Poesia de fatos, critica o formalismo, o parnasianismo e a proposta revolucionária de expressão de mundo. Ele quer que você veja com os olhos livres, né? Tipo, tire a venda dos olhos, veja o que realmente está sendo mostrado. Abandonando os olhos do colonizador como uma criança que vê pela primeira vez, né? Ágil e cândida. E aí, o verde amarelista, certo? A escola da ANTA surge como resposta à proposta para o Brasil, considera um nacionalismo afrancesado. Bom? E aí. Pronto. E aí propôs um nacionalismo primitivo e eufanista, identificado com o fascismo, tá bom? Onde o tupi e a anta são símbolos idolatrados. Isso tudo está ainda muito ligado ao contexto histórico, certo, gente? Eu não estou falando aqui ainda muito especificamente as características do modernismo, como é que era a poesia e tudo mais. Tá certo? São um contexto histórico. Naquela época se valorizava muito o índio, então a literatura vai pegar para fazer isso também. Naquela época tinha muita revolução, então a literatura vai fazer isso também, certo? Vai pegar muito o contexto histórico e botar nas obras modernistas, certo? E aí, um tópico importante do modernismo é a antropofagia, certo? Contra o ataque de Oswaldo de Andrade, né? Ao primitivismo xenófobo da ANTA, veio com a publicação do Manifesto Antropofágico, lançado no movimento mais radical da época. Naquele propunha-se a deglutição da cultura estrangeira, certo? Então, a antropofagia. Né? Todas essas imagens que estão aparecendo aqui são imagens modernistas, certo, gente? Para vocês aproveitarem e terem guardado na mente umas características, como é, né, e tal. E aí, os antropofágicos baseavam-se na cultura indígena primitiva, de que, quando se devora um inimigo, assimila-se suas qualidades. E a proposta era devoração simbólica de cultura estrangeira, aproveitando as inovações sem a perda de identidade de cultura brasileira. Então, né, não sei se vocês conseguiram compreender, mas antropofagia era o fato de eles devorarem os seus inimigos, tá certo? Era um fato que acontecia na cultura indígena. Então, os indígenas tinham inimigos indígenas, por exemplo. Então, depois da guerra, do massacre, tal, de se matarem lá, os índios campeões, vencedores, iam lá e comiam canibalismo, né? Iam lá e comiam os perdedores, acreditando que eles iriam assumir todas as qualidades que o inimigo tinha. Né, toda a força, toda a inteligência, todas as estratégias que ele pensava, tudo iria adquirir para ele. Certo? E aí, alguns autores, tá certo? Oswaldo de Andrade. Aqui algumas características dele, tá bom? Mário de Andrade. Manuel Bandeira. E aí um resumo esquemático aqui, né? Da história e da estética. Foi na década de 20, tinha divisões entre oligarquias, tá bom? Isso é uma coisa boa, tipo, tirar uma fotinha agora da imagem, tá certo? Pra ficar guardadinho, né? Contexto histórico e características. Pronto. Né? Eu podia encerrar a aula, começar a encerrar só com esse slide.
certo? Uma divisão entre oligarquias, tinha a eleição de Arthur Bernardes, tá bom? O descontentamento da classe média, o movimento, né, no caso, tenentista, e a fundação de BCB e a crise 29, tá bom? E ao mesmo tempo, na estética literária, tá bom? A gente tinha uma fase heróica, um nacionalismo forte, revista ao passado nacional, a criação de uma língua brasileira, humor e ironia, e revistas e manifestos, certo? E aí aqui os 3 pontos, os 3 pontos para o Brasil, do primeiro movimento, certo? Para o Brasil, o verde amarelismo e a antropofagia, tá bom? Cada um com as suas características, tá certo? Que estava característica histórica e característica estética, tá certo? Vocês deram para entender? A característica histórica era o contexto histórico que estava acontecendo naquela época. E a estética é como foi formada, como está sendo apresentada a obra literária daquela época, que nesse caso é o modernismo. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Não, desculpa aqui, que eu tô um pouquinho repuscada. Já que não ficou ótimo, tá bom? Vou continuar com esse slide, porque eu quero dar o máximo de imagens possíveis para vocês, tá certo? E olha aí a primeira fase aí do modernismo, como vocês podem ver, ó. Bem curtinha a duração da primeira fase, certo? E aí, foquem também nas imagens. Bom, e vamos lá. Envolvidos por uma cultura do demolidor, os escritores voltaram contra o academicismo e romperam os padrões estéticos, certo? Uma característica estética do modernismo, né? Como eram avessos a regras, os modernistas propuseram as palavras em liberdade. Aprendi com meu filho de 10 anos que poesia é a descoberta das coisas que nunca vi. Oswaldo de Alencar. E aí, o contexto histórico, né, que a gente viu. Olha, aqui tem até mais. Brasil, um país que cresce com muitos problemas. Temos crescido até hoje, mas cheio de problemas, né? E aí a gente tem o quê? A revolta da Chibata. Ó, pronto. Não começou em 1922. E aí eu acho a revolta da Chibata aqui, mas foi em 1910. Mas foi uma revolta tão grande que influenciou durante vários anos, certo? E aí, assim como a Guerra de Canudos, tá certo? A Guerra do Contestado, a teoria do relativista, tá certo? De Einstein, e a Primeira Guerra Mundial, certo? Que aí teve transformações na maneira do homem pensar, no fato nacionalista, sobre o nazismo, sobre o fascismo, sobre o comunismo. Bom, a melhor coisinha, né, a descoberta da vacina e a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Bom, e aí as características das obras, né, modernistas. O nacionalista, a revisão crítica do passado, subjetivismo, urbanismo, irreverência, humor, ironia, poema, piada, tá bom? Então eles têm versos simples, liberdade com as palavras, não precisa ter aquela métrica, aquela rima perfeita, sabe? É bem mais leve, mais tranquilo para a mensagem que ele quer passar. Então, linguagem fragmentada, o flash cinematográfico cotidiano e ausência pontual ou não. Pode ver como pode não ver. E aí, lembra da Semana de Arte Moderna, que foi no início da aula, que foi da aula passada? Né, que a Semana de Arte Moderna foi o pré-modernismo, digamos assim, né? E aí foi um movimento artístico que deu um marco inicial para o modernismo. Bom, nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Mário de André. E aí,
Victor Brecht, acho que é assim, foi a expressão na arte da escultura do radicalismo na arte de Mário e de Oswald de Andrade. Bom, na literatura, a gente teve Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral na pintura. E Villa-Lobos na música. Bom, que no caso aí do Villa-Lobos. Aí uma curiosidade, é bem legal, Mário de Andrade adquiriu uma cabeça de Cristo, como essa aqui do lado, tá bom? Na época não tinha dinheiro, estava cheio de dívida, mas conseguiu. E os parentes vinham ver a escultura e diziam que era um pecado mortal. E aí a gente tem um ciclo que liga aí a Semana de Arte Moderna, movimento artístico, político e social, e a tomada de consciência da realidade brasileira. Isso tudo junto, né? Temos aí o modernismo. E aí a gente tem a primeira fase, que é até 30, com as características, né, do rompimento de todas as estruturas do passado, de necessidade de definição, caráter anárquico, certo? No sentido destruidor, a manifestação do nacionalismo, volta às origens, ele pesquisa umas fontes cientistas, né, à procura de uma língua brasileira própria, tá bom? Então, usando paródias e valorização do índio, buscando aquele, né, o verdadeiro brasileiro. E aí, no final do século XX, a postura apresenta duas vertentes, que é o nacionalismo crítico, que vai fazer uma denúncia da realidade brasileira, e uma nacionalidade eufanista, né, utópica e exagerada. Então, é aqui que a gente começa, né, no Brasil, a divisão da esquerda e da direita. Né? A gente acha que começou agora, em 2018, né, ou um pouco antes com o Bolsonaro, mas a gente, desde a época de 20, foi quando ficou muito mais marcado, certo? Essa divisão, porque foi que começou na literatura, e aí veio a ditadura, que dividiu ainda mais, tá certo? E aí temos essas duas vertentes nas obras, que é a esquerda e aquela de extrema direita. Bom, uma vai ser criticar, né, a realidade brasileira e o outro vai exagerar, deixá-la o mais utópica possível. Bom, e aí nas revistas e manifestos. A gente tinha Claxon, 1922, fruto das agitações da Semana de Arte Moderna. E aí a gente tem o Manifesto da Poesia do Pau-Brasil, certo? Que é o lançamento de Oswald de Andrade, já falei no outro slide. E aí o verde, amarelismo e anta. Surgiu com a reação do Manifesto Pau-Brasil. Bom, e aí o Sérgio Miliete, acho que assim também, né? Os homens em 1922 jogaram fora as roupas velhas de Damasco, apesar dos gritos das famílias escandalizadas, certo? E aqui, essa obra aqui de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, pelo que eu estou conseguindo ver aqui. E aí, Mário de Andrade com a sua característica, a vanguarda. Deixa eu aceitar aqui. A vanguarda e com muita tradição, certo? Passado a lição para meditar e não para reproduzir. Ok? Valorizou, um ponto importante aqui, né? Lutou pela língua brasileira, próximo ao povo, valorizou o brasileiro e o folclore. Aqui, pronto. Uma obra muito famosa dele, certo? Modernismo, é Macunaíma, tá bom? Que é muito herói. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é para tentar refrescar a memória de vocês. E aí, Oswald de Andrade, que era o antropofágico do modernismo, né? Ele que foi que trouxe isso à tona. Aí, essa pintura dele, né? De Tarsila do Amaral, legal. E aí, a alegria é a verdadeira prova dos 9. Bom, e ele sempre com um tom debochado, irônico e crítico. Uma das suas principais obras é tanto, né, aqui temos na prosa e no teatro, bom, que é o Rei da Vela.
defendeu a Anitta, das críticas de Monteiro Lobato, certo? E aí a gente tem Manuel Bandeira, certo? O autor de autorretrato, né? Essa poesia aqui do lado. E aí ele parte de temas de que são considerados baixos para a criação de grandes poesias, certo? Tais como a própria doença do quadro, o quarto, as ações habituais do cotidiano, do jornal e tudo mais. Então, assim, ele dava importância demais, fazia grandes poesias com temas que eram considerados desnecessários. Certo? E aí, só uma curiosidade também. Daqui, deixa eu voltar. Pronto. Aqui, paulista, Oswaldo de Andrade, de família rica, defendeu a Anitta, Mafalda das críticas de Monteiro Lobato. Certo? Pronto, né? Durante esse período de Semana de Arte Moderna, do modernismo, teve muita intriga, muita briga entre pintores, entre poetas e tudo mais, tá certo? Muitas críticas, e não eram críticas construtivas de verdade. Então, foi uma época de muito bafafá, muito fofoquinha, de traições, tá certo? Só pra saber mesmo, assim. Tá bom, gente? E aí, ficou alguma dúvida? Vou passar o videozinho aqui, mais um daqueles que eu adoro. É que eu vou passar agora pra vocês brinde. O que é que eu desenho. E aí, para deixar ainda mais fresquinho. Só um instante, pessoal. Pronto. Voltei. Tive o ser humaninho aqui chorando, precisando de mim. Então, vamos continuar, certo? Vou passar aqui o vídeo para vocês. Só desligar meu microfone. A minha nova esposa, a nova imperatriz da Rússia. Usa! Para os nossos novatos. Nesse programa, a gente sempre explica algum tema muito importante para o vestibular. E, claro, ativa aquele sininho lá em cima para ficar o Descomplica. Então, já estamos nos trinks? Beleza, partiu então. Afinal, o que é o modernismo? É movimento literário que começou lá em 1922, mas o seu final é meio incerto. Alguns pesquisadores falam que acabou em 1960, outros em 1980, e tem aqueles que acreditam que o modernismo, de alguma forma, nunca chegou ao fim. Agora, vamos entender melhor o contexto em que ele surgiu aqui no Brasil? Bem, como eu disse, em 1922 começava o modernismo em nossas terras. Só que, para ser mais específico, ele surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna, inspirado nas vanguardas europeias. Lembra delas? A Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, significou a ruptura com os modelos artísticos convencionais, aqueles que mandavam na parada toda. Ou seja, os artistas dessa época começaram a trabalhar de uma forma inovadora e muito mais original. Com isso, o país tentava conquistar sua independência cultural, se desvinculando da forma artística que nos era ditada, digamos assim. O modernismo durou várias décadas e estudiosos o dividiram em fases, e está na hora de eu te explicar a primeira delas. A primeira fase do modernismo, popularmente conhecida como fase heróica, durou de 1922 até 1930. Esse período foi a época de renovação da estética e quebra dos padrões artísticos estabelecidos ao longo de séculos. O pessoal pensou assim: acho que a gente precisa dar uma repaginada na nossa arte. Por que vamos ficar seguindo essas coisas lá de fora? Bora fazer do nosso jeitinho. Com isso, os artistas começaram a defender uma maior liberdade formal e passaram a valorizar as temáticas cotidianas. Mas espera aí que ainda não acabou. Essa fase foi cheia de novidades. Surgiram manifestos modernistas, como o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Movimento Antropófago, para apresentar ao país esse novo estilo de arte. E se por acaso te perguntarem quais foram os principais autores desta fase, nem pense duas vezes. Pode falar: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Beleza? Por último e não menos importante,
A revista Claxon se destacou. Ela trazia mensalmente todas as informações sobre essa nova onda artística que chegava com tudo. Já saquei tudo dessa primeira fase, professor, mas e a segunda? Tô querendo saber. É dela que vamos. Certo, gente? E aqui a gente encerra a primeira fase. Bom, aí agora o vídeo vai mostrar a segunda e a terceira, que aí nas próximas aulas eu vou passando ela pra vocês. Bom, só pra deixar marcadinho, deixar separado cada fase, cada coisinha, pra não confundir a cabeça de vocês. Vamos falar agora. A segunda fase do modernismo aconteceu entre 1930 e 1945. Nesse momento, todos os princípios elaborados na primeira fase já estavam consolidados nesse novo molde de arte no Brasil. Vamos analisar o contexto em que a segunda fase aconteceu? 1930 até 1945 te lembra alguma coisa? Eu sei que você prestou atenção nas aulas de história. Ai, 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 deixa o Peli ficar sabendo que você não lembra. Essa etapa aconteceu durante a Era Vargas e logo no fim da política do café com leite. Aquele acordo lá que determinava que os presidentes da República ficavam revezando entre políticos de São Paulo e Minas Gerais. Refresquei a sua memória? A segunda fase também aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, que rolou de 39 até 45. Por isso, muitos poemas abordaram os efeitos desse evento sobre o homem da época. Já contextualizados, podemos entender melhor como essa fase se manifestava. Na prova, a geração de 30, como era chamada, mostrava a realidade cotidiana de algumas regiões do país, principalmente o Nordeste, apresentando seus problemas sociais. É claro que não podemos esquecer dos principais nomes que estamparam essa fase. Graciliano Ramos e Jorge Amado na prosa, e Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles na poesia. Já sabe, né? Se cair um desses incríveis autores, você vai na hora sacar que estamos falando da segunda parte do modernismo, marcada por um acentuado engajamento político e social por parte dos artistas. Espero que tudo esteja esclarecido até aqui, porque passaremos agora para a terceira fase, hoje mais conhecida como pós-modernismo. Respira fundo que está acabando. Lembra que falamos lá no início do vídeo que havia uma polêmica em torno desta última fase? Então, muitos especialistas afirmam que o modernismo continua se reinventando até hoje, por meio dos seus ecos, enquanto outros preferem dizer que a terceira e última etapa vai de 1945 até 1980. De qualquer forma, este período é marcado por uma pluralidade de formas estéticas e experimentalismo linguístico. Nessa época, estava acontecendo muita coisa importante. Saca só, era o fim do Estado Novo e da Segunda Guerra, que emendava no início da Guerra Fria. Imagina a cabeça desses artistas, quanta coisa que rolava. No campo da poesia, a geração de 45, como alguns poetas ficaram conhecidos, tentou resgatar um traço mais formalista em seus versos, mas logo foram ofuscados pela poesia substantivada de João Cabral de Melo Neto. No campo das narrativas, destacam-se Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Por meio de suas prosas poéticas, Rosa tematizou o sertão-mundo e Clarice mergulhou na subjetividade do ser. Eu duvido que depois desse mapa irado a literatura não ganhou seu coração. Ah, e falando nisso, para conseguir a sua ilustração, é só ir aqui na descrição e baixar pelo link. Agora você já sabe. Curte esse vídeo, comenta, mostra pra... E aí, gente, ganhou o coração de vocês? Essa é uma das fases que mostra os autores que a gente mais estudou no ensino médio, que a gente mais conhece, né? Somente que a gente sempre brinca, né? Toda a poesia, né, que a gente fala, Clarice Lispector. Então é uma das que ficam mais marcadas e são das mais recorrentes. Eu acredito que é essa, né? O modernismo, o pós-modernismo e o romantismo. Bom? E aí, aula que vem eu vou passar outro filmezinho também pra vocês, tá certo? Preparem a pipoca, que a gente vai ver um filme de Graciliano Ramos, tá certo? Grandes Sertões Veredas. Muito, muito, muito importante, muito clássico na literatura, certo? Como não dá pra gente ler o livro, então vamos de filme mesmo. Mas isso vai ficar pra próxima aula. Por hoje é isso. E aí eu quero saber se ficou alguma dúvida, algum questionamento.
Se deu pra entender mesmo, se não deu, falem, pelo amor de Deus, gente. Deu mesmo. Vamos dar pra encerrar por aqui. Então tá certo. Então, ó, bom dia, bom almoço e até segunda. Gente. Tchau.